muito comum que quando a gente está desenvolvendo algum projeto, a gente queira que alguns arquivos não subam para o Git, tá? Isso aqui é muito comum mesmo, tá? Então, eu vou ensinar para vocês a como configurar isso, tá? Eu estou abrindo aqui o VS Code aqui no meu projeto Admin LTE, e aí eu quero procurar aqui dentro um arquivo chamado .gitignore, tá? É um arquivo que basicamente vai ignorar, a gente vai listar arquivos, pastas ali dentro e ele vai ignorar todas essas pastas de serem subidas para o GitHub, né? Então, eu já tenho criado aqui um gitignore, tá? Se eu acessar aqui, ele vai me trazer muita coisa aqui, ó. Então, ó, ele vai me trazer, vai falar aqui, ó, barra plugins, né? Não vai subir, enfim, né? Então, eu vou excluir esse, esse arquivo aqui do meu projeto para que a gente possa criar um do zero, tá? Tá um pouquinho lento no computador aqui, provavelmente por causa da gravação do OBS. Só um instante. Beleza, meu computador voltou. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, um arquivo chamado .gitignore, tá? O gitignore, basicamente, como eu falei, ele é um arquivo para que a gente possa é, configurar quais arquivos e quais pastas não vão subir para o Git, beleza? Então a primeira coisa que eu quero configurar aqui é o seguinte: eu quero configurar um arquivo específico. Em alguns projetos, né, principalmente projetos de back-end, eu tenho um arquivo chamado .env, tá? Esse arquivo de env normalmente é um arquivo de credenciais, de variáveis de ambiente e tudo mais. Eu não quero que esse arquivo suba, né? Porque às vezes eu tenho aqui, ó, minha secret segura, e aí eu tenho aqui um hash, né? Algo assim, né? Que é uma senha, tá? Isso aqui, ó, um ponto .env, né, por boa prática, ele não pode subir para o GitHub, tá? Credenciais, esses tipos de coisas não podem subir para o GitHub porque senão acaba se tornando uma falha de segurança e é muito sério, tá? Então, o que acontece? Para eu poder falar que esse ponto .env na raiz do meu projeto, para que ele não suba para o GitHub, basta eu adicionar aqui, ó, ponto .env. Então, eu quero que esse arquivo .env, não suba para o GitHub. Então, você pode ver ó, aqui de verdinho, que ele estava aqui, ó, ele ficou cinza, tá? Isso significa que no VS Code, tá? Ele não vai subir. Tanto que, por exemplo, se eu vier aqui, ó, no terminal e dar um git status para verificar os status dos meus arquivos que foram alterados, que foram criados, que ainda não subiram para o GitHub, ele vai falar assim, ó, que só foi modificado o git ignore, tá? A gente excluiu e criou um arquivo gitignore novamente, então ele identifica como modificado, tá? Uma outra coisa, uma outra configuração que dá pra gente fazer é o seguinte: eu quero que ele não suba a pasta plugins, tá? Então, basicamente, eu posso vir aqui, ó, plugins barra, e provavelmente isso aqui, ó, uh, não deu certo. Vamos ver aqui barra plugins. Se eu alterar para barra plugins, não de status. Ah, tá. Provavelmente plugin já exista lá no meu repositório. Mas se eu criar, por exemplo, uma pasta aqui, ó, teste. E aí dentro de teste eu tenho um arquivo teste.txt, tá? A primeira coisa que eu quero fazer aqui é, ignorar um arquivo que está dentro de pasta, tá? Então, ó, pasta teste vermelha, verdinha e teste.txt verdinho. Então eu quero que dentro de teste.txt, eu quero que ele não suba esse arquivo, tá? Então se eu dar um Ctrl S aqui, ó, ele, opa, nosso teste.txt ficou cinzinha, significa que ele não vai subir, tá? Outra forma, por exemplo, de eu ignorar é ignorar uma pasta inteira. Então se eu dar um barra teste aqui, ó, provavelmente ele já vai ignorar o barra teste, a pasta teste e o teste.txt, beleza?
Então, basicamente, isso aqui é a estrutura do git ignore, tá? Eu vou dar um git add ponto, tá? Para adicionar ele, para preparar, para subir. E vou dar um git commit -m. E vou falar aqui, ó, atualizando o nosso git ignore, tá? E aí eu dou um git push para subir essas atualizações para o nosso repositório, tá? Então, perceba que basicamente o git ignore ele vai ajudar você a ignorar arquivos, ignorar diretórios e tudo mais. Beleza? Então, essa foi a aula sobre o git ignore. Te vejo então na próxima aula.